Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe vocês. Nós vamos começar hoje mais um capítulo do livro de Marcos, capítulo 8, e vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar para dar início à live. Pai querido, Pai amado, entra em sua presença para te dar glórias, para te louvar, para te engrandecer, para dizer o quanto eu te amo, Pai. Pai querido, agora eu peço, abençoe esse estudo, que nenhuma distração, nada tire o meu foco, o nosso foco do estudo. Abra o nosso entendimento, abra nossos corações, que recebamos essa mensagem e tenhamos entendimento que precisamos colocá-la em prática. Pai amado, nos abençoa com o seu Santo Espírito, que o seu Santo Espírito esteja aqui, me orientando, me direcionando, e me dando sabedoria e discernimento. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a leitura do capítulo 8, versículo 1. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Você vê a compaixão, quanto o Senhor nos ama, né? Porque Ele se preocupa com a multidão que está ali há 3 dias, sem reclamar, ouvindo Ele. Eles estavam se alimentando da palavra. E eles não estavam preocupados em comer, mas Jesus estava preocupado com a vida deles, física, né? Eles precisavam se alimentar, ter um alimento físico. Então, ele se preocupa, o Senhor sempre se preocupa com a gente, ele se preocupa sempre com os seus filhos. Então, ele se preocupa se a gente está com alimento, se a gente tem roupa, ele está sempre se preocupando. Ele é um pai amoroso, é um pai maravilhoso. Continuando aqui no versículo 4. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Então a gente observa aqui que sempre Jesus dava graças, agradecia sempre. Ele pegou o pão, aquele pão que ele tinha, e deu graças. É o que a gente tem que fazer com o nosso alimento. Além de consagrar, a gente deve dar graças, ser gratos ao que a gente tem em nossa mesa, ser gratos ao que a gente tem no nosso armário, ser gratos pelo apartamento, pela moradia, ser gratos por tudo. Porque quanto mais grato a gente é, mais o Senhor nos dá condições de ter mais. Precisamos agradecer, precisamos colocar isso como prioridade. Ao invés de reclamar do que temos, agradeçamos, porque o pouco que temos pode se transformar em muito. Amém? Continuando aqui. E ele sempre entregava aos seus discípulos que distribuísse. Então, ele dava graças ao alimento e entregava aos discípulos para que servissem à multidão. É o que a gente faz. Ele dá graças, a gente dá graças ao Senhor por termos a palavra em nossas mãos, e aí a gente fala da palavra para as pessoas. Amém? Quantos pães, aí continuando lá, para que servissem à multidão, e eles o fizeram. No versículo 7, tinham também
alguns peixinhos, alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios, cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens, desculpa, gente, cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Então, ele alimentou 4.000 homens, eram só homens, gente. Então, na realidade, 4.000 homens, vamos botar aí, 4.000 mulheres, as esposas, mais as sogras, mais os filhos, vamos botar aí umas 12.000 pessoas que o Senhor alimentou mais uma vez. E aqui a gente aprende que o fato de Jesus ter alimentado a multidão tão grande com pão, com tão pouco, representa a necessidade que nós precisamos ter de confiar em Deus para suprir todas as nossas necessidades. Então, o Senhor alimentou aquela multidão multiplicando o pão e o peixe. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar no Senhor, de que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, materiais e espirituais. E nos mostra a generosidade que ele tem, né, em partilhar aqueles pães entre as pessoas, entre aqueles milhões de pessoas ali, em vez de guardar recursos apenas para si. Porque isso acontece, né, gente? Isso acontece, a gente tem que dar graças a tudo que a gente tem e a gente tem que ter generosidade. Eu estou aprendendo muito na leitura desses evangelhos. E esse evangelho de Marcos está me ensinando muita coisa. A generosidade, a gente às vezes olha para o armário e fica com medo, né? Eu só tenho 2 quilos de arroz, como é que eu vou tirar um para dar e vou ficar só com um? Gente, a gente não pode pensar dessa forma, porque o Senhor provê. E quanto mais generoso nós formos, mais generoso Ele será com a gente. Não que isso seja uma barganha, uma troca. A gente não pode levar para esse lado. Mas a gente tem que colocar no nosso coração a generosidade. E não aquele sentimento egoísta de guardar só para o nosso uso. Os recursos não podem ficar apenas para nós mesmos. A gente tem que dividir com aqueles menos favorecidos que precisam. Então vamos lá. Vamos lá para o versículo 11. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Gente, como é que pode, né? Os fariseus, eles estavam sempre colocando o Senhor à prova. Eles queriam um sinal, como acontece hoje também, na atualidade. Tem muita gente que pergunta, né? Mas se Deus é Deus, por que Ele não aparece? Por que Ele não faz isso? Por que Ele não faz aquilo? As pessoas querem ter coisas concretas para acreditar em Deus. E você vê aqui, né? O Senhor tem um domínio próprio tão grande que Ele apenas suspira. Ele não responde, Ele não fala nada, Ele fica quieto e suspira. Está aqui.
Ele suspira profundamente e diz: por que esta geração pede um sinal milagroso? E ele não vai dar sinal nenhum. O sinal que a gente tem que ter está aqui nas Escrituras. A gente tem que ter fé, a gente tem que crer. Então aqui, essa passagem pode parecer confusa à primeira vista, mas é importante lembrarmos que os fariseus tinham uma agenda própria naquele contexto. Eles tinham toda uma religiosidade. Eles cumpriam aquelas coisas, né? Então, eles vinham se opondo aos ensinamentos de Jesus e, por isso, buscavam oportunidades para desacreditá-los diante do povo. E o que eu aprendo com essa passagem é que não devemos nos apegar a sinais e maravilhas, mas buscar e compreender a mensagem de Jesus e aplicá-la em nossas vidas. Então a gente tem que não se preocupar com sinais. Jesus me mostra, Jesus fala comigo. A gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em estar na presença do Senhor, em compreender as mensagens que Ele deixou na escritura dele, colocá-las em prática. É isso que a gente tem que fazer. Continuando. Então, no versículo 13, se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. No versículo 14 diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5.000 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entenderam. Aqui é impressionante, né? Como o coração dos discípulos ainda estava endurecido. E aqui nesse contexto, aqui nesses versículos, Jesus admoesta, né, sobre o fermento. Aqui fala o fermento dos fariseus e de Herodes. É o início desses versículos. Estejam atentos e cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Está no versículo 15. Então, essa metáfora é uma referência à prática comum de adicionar fermento à massa do pão para fazê-la crescer. Então, quando a gente joga fermento na massa, a massa cresce. É uma metáfora que ele disse aqui. Assim como um pequeno pedaço de fermento pode afetar toda a massa, a hipocrisia e a falta de fé também podem se espalhar rapidamente, contaminando tudo ao seu redor. Jesus está advertindo seus discípulos para que não se deixem influenciar pelas palavras e ações dos fariseus. Ele está avisando a eles: não deixem se contaminar pelas palavras dos fariseus e de Herodes, que eram líderes religiosos e políticos respeitados na época. Em vez disso, ele os exortava a permanecerem fiéis
aos seus ensinos e à sua missão divina. Isso é um lembrete, gente, poderoso de que devemos sempre buscar a verdade, a integridade e a verdade e a integridade em nossas vidas. Sempre. Ser fiel à nossa própria fé e missão, independente das influências ao nosso redor. Então, a gente não pode se deixar influenciar pelo que o outro falou, pelo que o fulano falou. A gente precisa buscar as respostas na palavra do Senhor e agir com caráter, com dignidade, não deixar que as nossas decisões, que as nossas ideias, que os nossos pensamentos sejam influenciados por coisas desse mundo. A gente tem que abster essas coisas da gente. Então, a gente precisa ser guiado só pelo Senhor. É Ele que nos capacita. Ele é capaz de iluminar a visão dos cegos para que possam enxergar a verdade dos seus ensinamentos. É o que vai acontecer agora no versículo 22. A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Sua visão ainda estava meio confusa. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Esses versículos sobre a cura de um cego em Betsaida nos ensina que vocês notem que ele primeiro, a cura é gradual, não é instantânea, porque aqui ele diz, você está vendo alguma coisa? E lá no versículo 24, o cego diz: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Então a cura dele foi de forma gradual. Então é interessante notar que essa cura aconteceu de forma gradual, com o cego recuperando a visão aos poucos. O que pode representar uma metáfora da jornada de fé dos discípulos, que também precisavam ser ensinados e guiados aos poucos. Era o que Jesus estava fazendo. Então, Jesus é capaz de iluminar a visão dos cegos para que possamos enxergar a verdade e seguir seus ensinamentos. Vamos para o versículo 27, a confissão de Pedro. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és Cristo,
Jesus o advertiu que não falassem a ninguém a esse respeito. Aí aqui Jesus fala sobre a confissão de Pedro, né? No versículo 29. Quem é este? Tu é Cristo. A importância dessa afirmação é que ela reconhece a identidade divina de Jesus e a sua missão de redenção para a humanidade. Como é maravilhoso, né? Tu és Cristo. É inegável que a confissão de Pedro foi um momento significativo na jornada de fé dos discípulos e na revelação do plano salvífico de Deus para a humanidade. É um testemunho poderoso do papel fundamental que a crença e a confiança em Jesus desempenham na vida dos cristãos. Aí nós vamos lá para o versículo 31. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui nos mostra que é o primeiro anúncio da paixão de Jesus. Surpreendeu e assustou, né, os discípulos, que não entendiam a necessidade de Jesus passar por tamanho sofrimento. Eles não entendiam. Pedro, impetuoso do jeito que ele era, porque Pedro era daqueles que falava o que vinha à cabeça. Ele não filtrava nada. Então, impetuoso do jeito que ele era, repreendeu Jesus, o Senhor, para falar de uma morte tão terrível. Pedro era muito ousado, né, gente? Esse primeiro anúncio de Jesus é um lembrete da natureza sacrificial do seu ministério terreno. Ele lembra do sacrifício que ele ia fazer. Ele está lembrando ali para mim, para você, do sacrifício que ele ia fazer do seu ministério. O sacrifício é um lembrete da natureza sacrificial do seu ministério. Ele diz aqui que ele não veio para ser rei terreno. Que aqui ele diz, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando Pedro repreendeu Jesus, né, que falando, Senhor, não pode falar isso, o Senhor não vai morrer. Jesus repreendeu ele dessa forma, porque ali eles estavam vendo com olhos humanos a glória do Senhor para o reino, para ser alguma coisa, e não com os olhos espirituais. Então aqui nos ensina
A confissão de Pedro foi um momento significativo na jornada de fé dos discípulos e na revelação. Já falei isso. Então, esse primeiro anúncio surpreendeu e assustou os discípulos, que não entendiam a necessidade de Jesus passar por tamanho sofrimento. Eles ainda não tinham esse entendimento. E Pedro, com a sua impetuosidade, foi lá falar com o Senhor. Então, o que eu vejo nesses versículos é a importância, né? Esse anúncio mostra a humildade e o compromisso de Jesus para com a vontade de Deus. Mesmo sabendo do sofrimento que o aguardava, ele estava disposto a enfrentar essa dor para cumprir o propósito de Deus. Ele estava disposto a isso. Então, a mensagem que eu tiro desse texto, é que o primeiro anúncio da paixão de Jesus é uma mensagem poderosa. Ele nos lembra da natureza sacrificial do amor de Deus e o compromisso de Jesus com a vontade do Pai. E nos mostra que em um mundo em que muitas vezes valorizamos o poder, a conquista terrena, esse anúncio é um lembrete de que o verdadeiro poder vem do sacrifício da humildade. Ele nos chama a seguir o exemplo de Jesus, deixando de lado nossas próprias ambições e desejos em favor da vontade de Deus. Somos desafiados a examinarmos nossa própria vida e o compromisso com a vontade de Deus. O chamado à renúncia de Jesus, olha, Jesus fala aqui, quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Glória a Deus. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada. O que adianta a gente buscar as coisas desse mundo e não ganharmos a vida eterna? Porque é isso que vai acontecer se a gente se preocupar em ganhar as coisas desse mundo. A gente tem que focar no presente maravilhoso que o Senhor nos deu através da sua graça, a vida eterna. Então, quando ele diz aqui, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada, não adianta nada. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Gente, esse ensinamento pode até parecer difícil, né? Ou até mesmo assustador para algumas pessoas. Me siga, ele está dizendo aqui, quem quiser se salvar, siga-me, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Isso pode parecer muito, muito difícil para a gente. Esse ensinamento pode parecer muito difícil, ou até mesmo assustador para algumas pessoas. Mas na verdade, ele é uma expressão de amor e devoção a Deus. Ao renunciarmos a nós mesmos, nós estamos colocando a nossa vida em segundo plano e colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, quando a gente abre mão
das nossas vontades, das nossas... Porque a gente tem vontades, mas a gente tem que abrir mão delas. Por exemplo, hoje, eu estou aqui, o propósito que o Deus me confiou foi levar a palavra, mas ele falou comigo, estuda. Para você levar a palavra, você precisa estudar. Então, eu tiro tempo para estudar. Quando eu saio daqui, eu vou fazer um pouco que eu tenho que fazer, e à tarde eu vou me concentrar no estudo do capítulo do dia seguinte. Aí eu abro mão das coisas que eu tenho que fazer, porque primeiro eu tenho que priorizar o Senhor. Então a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. Abrir mão das nossas vontades. Ontem eu vim da igreja correndo, cheguei aqui meio-dia 5, a minha live, ela começa meio-dia. Esse compromisso eu tenho com o Senhor. Então ela começa meio-dia 5, para honra e glória do Senhor, eu estava em casa. Eu fiz a minha live. Então eu não tenho feriado, eu não tenho sábado, domingo, eu tenho que levar a palavra. Então a gente tem que abrir mão das nossas vontades, abrir mão da nossa vaidade, abrir mão das coisas das coisas materiais. A gente tem que abrir mão dessas coisas e seguir ao Senhor, porque ele diz aqui, se alguém se envergonhar de mim, é uma promessa que ele deixa, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Então ele já deixa aqui um sinal, uma promessa para a gente. Então você que... eu, pelo menos, eu tenho alegria em falar a palavra do Senhor, em levar a palavra do Senhor, em falar do plano da salvação, em falar do amor de Deus. Isso é maravilhoso e a gente tem que manter essa chama acesa. É isso que a gente tem que fazer. Oi, Dirley, Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui. E continuando, então a gente já entendeu que a gente tem que abrir mão das nossas vontades, certo? Ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Então a conclusão que eu cheguei é que vemos Jesus revelando seu poder divino através de milagres e ensinamentos que desafiam nossa compreensão da vida e da fé. Nesse capítulo 8, encontramos algumas passagens mais significativas na Bíblia, como a alimentação de 4.000, a admoestação sobre o fermento dos fariseus e a confissão de Pedro acerca da identidade de Jesus como Cristo. Além disso, Jesus chama seus discípulos a seguir seus ensinamentos, com dedicação e renúncia, e faz o primeiro anúncio de sua morte. Esses temas ainda são relevantes hoje, e as mensagens de Jesus continuam a ressoar para aqueles que buscam viver uma vida de significado e propósito. É o que eu falei ainda agora. O que esses versículos nos ensinam é isso. Eles ressoam nos nossos ouvidos, né? Nós que buscamos viver uma vida de propósito com o Senhor. E a reflexão que eu tiro é que no capítulo 8 de Marcos, ele nos permite meditar sobre a natureza da nossa própria fé e a nossa relação com Jesus. É uma oportunidade para considerar nossas próprias crenças e práticas e pensar sobre o que podemos seguir e pensar sobre como podemos seguir os ensinamentos de Jesus em nossa vida diária. Ao refletir sobre o chamado de Jesus, a renúncia e a dedicação, podemos ser inspirados a buscar uma vida significativa
e comprometido. Ao considerar as palavras sobre a importância de confiar nele e carregar a cruz, podemos encontrar coragem para enfrentar as lutas e desafios que a vida nos apresenta. O capítulo 8 é um lembrete poderoso da mensagem central do Evangelho, a natureza divina de Jesus e o seu chamado àqueles que desejam segui-lo com dedicação e comprometimento. Ao examinar as histórias e ensinamentos contidos neste capítulo, somos convidados a refletir sobre o significado de nossa fé própria e o que ela exige de nós em termos de comprometimento e ação. Tremendo, né? Essas reflexões. Também nos ajudam a compreender a importância de permanecer fiel ao ensinamento de Jesus. Mesmo em face da oposição ou de alguma dificuldade, a gente tem que permanecer fiel. Que possamos buscar inspiração e força nessas palavras, né? Enquanto continuamos a caminhada de fé que Jesus nos convida a seguir. Que possamos colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Que tenhamos compaixão, como Jesus teve lá com os 4.000 homens, há 3 dias, ouvindo ele, e ele teve compaixão em alimentá-los, porque eles estavam sem comer, só se alimentavam espiritualmente. Que a gente siga esse exemplo do Senhor, tenha compaixão com o nosso irmão, com o nosso próximo. Que a gente tenha gratidão em nossos corações. Agradeça sempre, demos graças sempre às coisas que Deus nos dá, porque tudo que temos é dado por Ele. Se hoje temos alimento em nossa mesa, se hoje temos um lugar para dormir, se hoje temos uma roupa melhor, é porque Deus nos deu. Nada nos é dado com a força do nosso braço. Ele nos dá condições para conseguirmos. É através da sua misericórdia que alcançamos as coisas materiais. E Ele nos ensina, sejam gratos. Quando a gente tem gratidão, quando a gente agradece, parece que Deus multiplica as coisas na nossa vida. A gente tem que pensar com compaixão no outro e não só no nosso próprio umbigo. É parar de se preocupar em olhar para o armário quando um irmão ou alguém da igreja faz uma vaquinha, vamos fazer isso, vamos fazer alguma coisa, vamos. Aí você vai no armário, olha, nossa, eu só tenho 2 quilos de arroz, se eu der um, eu vou ficar só com um. Dê o seu dê os seus 2 quilos de arroz, porque ele vai te dar mais. Quando a gente abençoa alguém, a gente é mais abençoado. Ele nos ensinou também que a gente deve ter cuidado com o fermento, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com as pessoas que vêm falar alguma coisa com a gente. Ele fala aqui, do fermento. Porque os discípulos ainda não tinham entendido as instruções do Senhor há tanto tempo com Jesus, mas ainda não tinham entendido verdadeiramente. Você vê, Jesus já tinha feito lá um milagre das 5.000 pessoas, e Jesus multiplicou os 5.000 pães, multiplicou os peixes. Eles já tinham visto esse milagre e, de novo, eles não entenderam a parábola. Aí Jesus depois fala do fermento dos fariseus. Os fariseus, eles confrontavam Jesus, eles queriam humilhar Jesus, mas Jesus, ele era tão centrado, ele tinha um domínio próprio tão grande,
que ele só suspirou e saiu. Ele não respondeu nada para os fariseus. Às vezes, o nosso cônjuge, eu não sou casada, né? Mas o nosso cônjuge, um amigo, um irmão, fala alguma coisa com a gente e a gente quer responder logo com agressividade, nos magoa, a gente fala logo. Aqui Jesus está, ele, o próprio Deus, com tremendo domínio próprio, ele suspirou e saiu. Ele diz aqui, ó, é tremendo, Jesus é maravilhoso, gente. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo, que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Que domínio próprio, que domínio próprio. Ele nos ensina isso. Domínio próprio, fruto do Espírito, está lá em Romanos. É Romanos? Ou é Gálatas? É Gálatas, desculpa. Então a gente tem que aprender o domínio próprio e Jesus dá um exemplo sobre o domínio próprio. E nos ensina, né, sobre não deixar os nossos ouvidos, como é que eu vou falar? A gente não deixar se influenciar, se contaminar com as coisas que a gente ouve. Que era o que os fariseus tentavam fazer. Eles tentavam fazer pedindo um sinal do céu, e eles já tinham visto tantos sinais do Senhor, tantas curas, cura física, cura espiritual, expulsar demônios. Mesmo assim, eles deixavam Jesus numa situação constrangedora, mas Jesus não se abalava. E hoje acontece isso também, né, a gente. Muitas das vezes a gente pergunta ao Senhor: poxa, Senhor, por que que isso não está acontecendo comigo? A gente reclama, a gente resmunga, a gente murmura, porque a gente quer a resposta na hora. Mas a gente esquece, como os fariseus esqueceram, dos milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Só em Ele ter nos alcançado, só em Ele ter, através de alguém, nos falado do plano da salvação. Olha que bênção. Então a gente tem que parar de murmurar, parar de reclamar e lembrar do que Jesus já fez nas nossas vidas. Eu tenho vários testemunhos do que Jesus fez na minha vida, você também deve ter na sua. Então a gente tem sempre que levar, trazer à mente aquilo que Jesus fez e que está fazendo e que vai fazer. Então todos esses ensinamentos que nós tivemos aqui é muito importante e que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos discernimento para entendermos, né, os propósitos de Deus na nossa vida. Que possamos buscar inspiração e força nessas palavras enquanto continuamos a caminhada de fé que Jesus nos convida a seguir. Então é isso, irmãos. Que Jesus tenha falado ao coração de vocês, falou muito ao meu. Cada estudo que eu faço, cada capítulo que eu leio, eu estou me edificando, eu estou aprendendo como é bom, gente, como é maravilhoso. Então, assim, eu espero que esse estudo também esteja edificando a vida de vocês e que a gente coloque, né, esses ensinamentos em prática, que a gente abra mão do nosso próprio eu, das coisas materiais, das coisas desse mundo e priorize ao Senhor, priorize as vontades de Deus, colocando sempre a Bíblia como nosso guia e guardando sempre o nosso coração. A gente precisa guardar o nosso coração, ok? Então vamos orar para terminar nossa live.
Eu peço que vocês deem um pulinho lá no YouTube, por enquanto eu estou gravando aqui no Instagram. Eu só posso gravar ao vivo lá no YouTube quando eu tiver um determinado número de pessoas inscritas. O YouTube tem regras e eu tenho que alcançar esse determinado número para fazer a live por lá. Então, por isso que eu peço a vocês, sempre que estão aqui, quando assistem a live, eu deixo gravado aí no final, para quem está online também, para irem lá no canal, curtir, é muito importante que vocês curtam, compartilhar, falar alguma coisa, gente, interajam comigo, falem alguma coisa sobre o estudo, se gostaram, qual a dúvida que vocês têm, porque eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu vou pesquisar. A gente tem curiosidade, né? A gente tem que buscar sempre, a gente nunca sabe o suficiente do Senhor, né? A gente tem que buscar sempre entendimento, sabedoria. E o que vocês me perguntarem, eu não sabendo, eu vou lá buscar sim. Muitas coisas eu continuo buscando, porque primeiro que eu tenho uma memória horrível, gente. Para decorar é terrível, mas tudo que eu anoto eu tento colocar um pouco no meu coração para que saia, flua naturalmente. E eu peço desculpas a alguma falha, às vezes o texto me foge. Isso acontece, né? A gente está começando e a gente faz algumas coisas erradas, mas o Senhor está direcionando, está orientando, o Espírito Santo está me dirigindo, está me capacitando. Então eu peço a vocês, deem um pulinho lá no YouTube, curta, comenta, compartilha, deixa um comentário lá para mim. E se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, tá bom? Também pode curtir aqui no canal do Instagram, ok? É isso, gente. Eu não sei se vocês repararam, hoje eu acho. Depois vocês falam aí para mim. Eu acho que o cenário hoje está melhor, a iluminação. Eu ontem fui pesquisar no YouTube como é que a gente melhora a iluminação para fazer uma transmissão ao vivo. Porque, gente, ficar com reflexo aqui atrás, acender aquela luz amarela aqui da minha sala, não dá, né? Aí eu aprendi mais ou menos e fiz aqui alguma coisa para melhorar. Eu acredito que tenha melhorado, é o que eu estou vendo aqui. Qualquer coisa vocês falam aí comigo, tá bom? Vamos orar para terminar a live. Vamos lá, Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor. Gratidão por esses ensinamentos, gratidão, Senhor, por essas palavras que nos edificam, nos exortam e nos mostram que a nossa prioridade tem que ser o Senhor, as coisas que vêm do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Nos ajuda a ter um coração mais grato, nos ajuda a ter compaixão do nosso próximo, do nosso irmão, dos nossos familiares, que estejamos sempre prontos a ajudar, a ouvir um irmão. Ah, Pai, gratidão por esses ensinamentos. Gratidão porque aqui eu consigo edificar a minha vida. Eu consigo absorver tanta coisa. Como o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor. Eu agradeço também pela vida da Adirley, que está aqui online. Que ela seja uma pessoa abençoada por Ti, durante todo o dia. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor esteja com ela, direcionando, capacitando, mostrando a ela tudo o que ela precisa ver. O Senhor conhece os nossos corações, conhece os nossos anseios, conhece a intenção dos nossos corações. Então abençoa também aqueles que não puderam estar online, mas que irão assistir a gravação. Abençoa, Paizinho, a cada um. Derrama o seu poder de unção. Derrama, Senhor, as suas misericórdias, que possamos colocar em prática tudo que aprendemos nesse capítulo. Que coloquemos tudo em prática, Senhor. Nos abençoa. Coloque o teu Santo Espírito, que a gente aprenda a ter gratidão
e consagrar a nossa vida sempre a Ti. É o que eu oro, Senhor, com perdão dos meus pecados, em nome e por amor ao Seu Filho Santo e amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Lucileide entrou agora. Que bom, Lucileide. Deus abençoe. A live está gravada, Lucileide. Dá uma olhada lá depois, que nós estamos terminando agora. Amanhã eu vou estar aqui no mesmo horário, meio-dia, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e tenham um dia na presença do Senhor. Tá bom? Que coloquemos em prática todo esse capítulo 8, que é muito edificante. Amém? Beijo, gente. Deus abençoe vocês.